Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é como afastamos os nossos sofrimentos emocionais? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um conteúdo diferente. E espero te ver em todas essas lives. Antigamente, lá no Antigo Testamento, nós podemos encontrar algumas cerimônias que eram realizadas pelo povo hebraico, como por exemplo a cerimônia do Yom Kippur, que é chamado de Dia de Expiação ou Dia do Perdão, e era realizado no Templo de Jerusalém. De acordo com essa tradição hebraica antiga, costumava-se utilizar 2 bodes, um que seria sacrificado e o outro bode, que era chamado de bode expiatório. O sacerdote punha as mãos sobre a cabeça do animal e confessava todos os pecados do povo de Israel. E esse bode, ele era levado para bem longe e deveria peregrinar pelo deserto com todos os pecados do povo. Então eles acreditavam que assim os pecados do povo eram liberados, quando transferiam todos os pecados para o bode, e o bode era levado para bem longe, lá para o meio do deserto. E essa tradição antiga, ela foi substituída por outros rituais atualmente, para que os nossos erros sejam perdoados. Então existem alguns rituais que são utilizados atualmente para que esses erros que nós cometemos sejam perdoados. Só tem um detalhe importante: esses rituais não resolvem os nossos sofrimentos emocionais. Por quê? Mas não se faz o ritual para colocar todos os pecados em algum determinado ritual para que eles desapareçam? Essa era a ideia, mas esses rituais não resolvem os nossos sofrimentos emocionais. E agora eu vou explicar por quê. Porque ou pelo nosso medo, ou pela nossa inconsciência, não lidamos com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. E quando nós recebemos um desafio, recebemos uma dificuldade, uma adversidade, e não lidamos com ele, para onde ele vai? Todas as nossas experiências, elas são arquivadas no nosso inconsciente, que seria o porão do nosso sistema psíquico, onde nós guardamos todas as nossas experiências, as boas e as que nós achamos que não são boas. Então, quando nós temos dificuldades, desafios, adversidades, que são situações que nós achamos que não são boas e não lidamos com elas, nós armazenamos lá no porão do nosso sistema psíquico, que é chamado de inconsciente. Então fica tudo armazenado lá. E todos nós temos o ego, que é uma estrutura que foi dada a todos nós, para que junto com a nossa consciência possamos lidar com os nossos problemas. O problema não é o ego, o problema é ele não estar bem estruturado por nós. Porque quando nós achamos que a nossa identidade é somente o ego, aí nós vamos buscando por segurança, zona de conforto, e ele controla também as situações que chegam até nós. Então o ego, ele busca segurança, zona de conforto e controla todas as situações que chegam até nós. Então é o ego que controla se aquelas experiências vão ser lidadas por nós ou não. Quando o ego decide que aquela situação não vai ser lidada por nós, aquela experiência é armazenada no nosso inconsciente. Espero que eu tenha ficado claro nessa explicação. Só que tem aquelas situações que chegam até nós, aquelas situações que nós não tínhamos previsto ou nós não tínhamos controlado. Quando essas situações acontecem,
nós nos desesperamos diante de tudo que aparece e procuramos até mecanismos de fuga para evitar aqueles desafios que são apresentados para nós, né? Carl Gustav Jung, ele diz assim que ele tinha uma ideia, ele disse assim: parece-me que a significação e a finalidade de um problema não estão simplesmente na solução, mas no fato de trabalharmos incessantemente sobre ele. Já vou explicar. Então a explicação dessa frase de Jung é o seguinte, que não é o fato de nós conseguirmos solucionar rapidamente um problema que vai nos conduzir à paz, mas sim a nossa predisposição em lidar com as situações de desafios e descobrirmos cada vez mais os conteúdos do nosso inconsciente. Porque cada vez que nós temos predisposição em lidar com os desafios, nós vamos revelando os conteúdos do nosso inconsciente e vamos descobrindo também as nossas potencialidades. Que todos nós sabemos que Deus é bom, justo e misericordioso, e não ser punitivo. Então, ele sempre está nos disponibilizando material didático para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, essa predisposição de lidarmos com os problemas que vão trazer para nós a maturidade. Então, a paz não significa nós ficarmos sem problemas, sem desafios e sem adversidades. A serenidade não é um mar de rosas, nem um céu de brigadeiro. Mas sim, tanto a paz quanto a serenidade são uma construção de nós mesmos, que nós construímos em nós mesmos, onde nós vamos aprendendo a ver através de outros pontos de vista, outras formas de pensar, de uma forma mais profunda, aprendendo a lidar com tudo o que a vida nos traz. Então essa é a definição de sabedoria, que é saber dar uma resposta adequada às questões que a vida nos traz. Então temos aqui Esdras Carneiro escreveu: doutor, tenho ansiedade, não estou sabendo lidar. Obrigado pelo seu comentário, Esdras. Mas eu não sou médico não, viu? Obrigado pelo doutor, mas não sou médico não. Estou usando aqui uma camisa branca só, ok? Mas obrigado. Obrigado pelo comentário. Então essa questão da ansiedade, normalmente a ansiedade acontece quando nós queremos controlar tudo. Então a ansiedade que acontece de vez em quando, e nós sabemos qual é a causa, é uma ansiedade bastante normal que todos nós somos submetidos, que é chamado de ansiedade de adaptação. Então sempre quando nós vamos fazer alguma coisa nova, é comum nós termos ansiedade porque nunca fizemos aquilo antes. Então a ansiedade é normal quando nós vamos fazer alguma coisa nova. Ou quando nós vamos nos encontrar com uma pessoa que nós queremos bem, uma pessoa que nós gostamos. Então essa situação também pode criar ansiedade. Ansiedade quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, quando nós vamos fazer alguma coisa diferente. Então sempre quando nós vamos fazer algo diferente e surge ansiedade, essa ansiedade é bastante normal. O que não é normal é a ansiedade surgir sem nós sabermos da onde está vindo essa ansiedade. Então quando nós temos essa ansiedade e não sabemos da onde que vem, é quando nós queremos nos colocar na posição de Deus, quando nós queremos controlar tudo à nossa volta. Só que nós não conseguimos controlar tudo à nossa volta. Então existem várias experiências que aparecem para nós e existem situações que nós podemos tomar ação para ajudar a resolver aquela situação e temos outras situações que nós não temos controle sobre ela. Então nas situações que nós não temos controle sobre ela, o que nós podemos fazer é procurar trabalhar em nós por que aquela situação está nos causando ansiedade se nós não temos controle sobre ela, né? Então é importante nós pararmos para refletir
qual experiência que causa essa ansiedade. Então é um ponto para reflexão, porque a ansiedade ela surge através do nosso sistema emocional. E para que nós possamos trabalhar sobre o nosso sistema emocional, nós precisamos envolver o nosso sistema racional, que todos nós temos. Que às vezes, quando nós estamos muito envolvidos emocionalmente, não deixamos o nosso raciocínio funcionar. Então é importante nós pararmos um pouquinho, diminuirmos um pouco a velocidade para deixar o nosso raciocínio funcionar. Porque se nós vamos trabalhando na nossa vida o tempo todo na correria, nós buscamos resolver muito rápido as coisas e nós mesmos vamos até criando essa ansiedade. Então é bom nessas situações diminuir um pouquinho a velocidade, respirar e deixar o nosso raciocínio funcionar, a nossa razão funcionar. E aos poucos nós vamos aprendendo a lidar com a ansiedade. Isso não desaparece da noite para o dia, é um exercício diário, ok? Então, espero que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida aqui, Esdras. Mas qualquer coisa, fique à vontade para comentar também, tá bom? E a minha mãe escreveu aqui: uma boa atmosfera é criada por palavras boas, palavras de elogio e palavras de gratidão. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Então, quando nós queremos criar uma boa atmosfera à nossa volta, é importante que nós comecemos a criar essa atmosfera boa, né? Através de palavras de elogio, elogiando as outras pessoas, mas elogiando de forma sincera, não elogiando apenas da boca para fora, né? Mas elogiando de forma sincera. Isso ajuda bastante a melhorar o ambiente à nossa volta. E emitir também palavras de gratidão, agradecer a tudo que está acontecendo conosco, tanto as coisas boas quanto as coisas que nós achamos que não são boas, e tanto as coisas que nós achamos que não são boas, que não aconteceram conosco. Também devemos agradecer por essas situações. Mas obrigado pelo comentário, mãe. Muito bacana a participação de todos aqui, participação de vocês, os comentários. E Esdras Carneiro escreveu: muito obrigado, gostei, precisava ouvir, Deus te ilumine seu trabalho. Muito obrigado, Esdras. Então, normalmente, quando aparece um problema, nós não costumamos lidar com esses problemas com naturalidade, que nós chamamos de problemas, né? Então, normalmente, nós não lidamos com esses problemas com naturalidade. As nossas predisposições emocionais bloqueiam que aceitemos esses desafios, que nós mesmos bloqueamos que esses desafios apareçam na nossa vida, principalmente aqueles que parecem ser mais difíceis de resolver. E assim nós procuramos fugir, procuramos nos afastar dos nossos sofrimentos emocionais. Então, por isso que o tema de hoje é: como afastamos os nossos sofrimentos emocionais. Então vou explicar algumas formas de como alguns recursos que nós utilizamos para afastar esses sofrimentos emocionais. E como que nós podemos trabalhar com essas situações também. Então normalmente quando nós recebemos um problema, devido à nossa predisposição emocional, nós bloqueamos esses desafios, nós não aceitamos esses desafios, aqueles mais difíceis de resolver. Aqueles mais fáceis que nós achamos que conseguimos resolver, até aceitamos, mas aqueles que nós achamos que são difíceis, nós procuramos fugir, procuramos afastar daquelas situações, achando que nós vamos conseguir nos livrar da dificuldade, mas na realidade nós estamos apenas postergando a solução do problema. Por exemplo, quando nós temos um problema, escondemos esse problema, ele deixa de existir? Ou quando nós tentamos afastar algo da nossa consciência, ela desaparece? Então, quando nós temos algum problema emocional e procuramos esconder ou nos afastar desse problema, para onde nós enviamos esse problema? Então, aparece um problema, só que nós não aceitamos aquele problema, queremos afastar, queremos esconder.
para onde nós enviamos esse problema. Como eu comentei logo no início do vídeo, quando nós não aceitamos o problema, nós arquivamos na nossa inconsciência. Nós mandamos para o deserto da nossa inconsciência, assim como se faziam com os bodes lá na antiguidade. Colocava todos os pecados lá e mandava o bode para bem longe. Então assim nós fazemos ações similares também. Quando temos alguma dificuldade, nós não queremos lidar com aquela dificuldade e mandamos aquela dificuldade para o deserto da nossa inconsciência. Então, qual o problema em nós tentarmos fugir desses desafios? Então, quando nós tentamos fugir dos nossos desafios, todas as nossas experiências são armazenadas lá no inconsciente. Em algum momento, o nosso inconsciente vai trazer de volta, vai trazer à tona, porque eles continuam existindo. Assim como aquele bode que era levado lá para o deserto, carregando todos os pecados do povo. Então, ele era enviado para o deserto, mas ele continuava vivo. Assim como as nossas experiências, aquelas que nós não queremos lidar, elas são armazenadas no nosso inconsciente, mas eles continuam vivos, continuam existindo. E quanto mais vezes nós repetimos esse processo de armazenamento dos nossos problemas no nosso inconsciente, a nossa sombra vai aumentando de tamanho. Que a nossa sombra, ela representa os nossos defeitos, as coisas que nós precisamos melhorar, os nossos vícios, que nós escondemos todas lá no nosso inconsciente. Então, quanto mais nós repetimos esse processo de armazenarmos os problemas no nosso inconsciente, a nossa sombra vai aumentando de tamanho e vai conquistando cada vez mais um campo de ação, porque nós estamos alimentando cada vez mais a sombra. Temos um comentário da Zoraide Mafra. Escreveu aqui: Hugo, minha filha fez a passagem para o outro lado da vida. Desde então me sinto muito frágil. Você tem sido um grande amigo. Gratidão. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário, Zoraide. Nesses momentos em que um ente querido passa para o outro lado da vida, né, é importante a gente lembrar também que lá do outro lado também existem pessoas que já foram antes dela e estão esperando por ela. E vão receber com alegria, ou receberam com alegria, né? Então sempre os nossos entes queridos que já foram antes de nós vão nos receber com alegria quando nós fizermos essa passagem para o outro plano. Mas a saudade fica em cada um de nós. Mas o importante é nós não cairmos em desespero, né? Lembrarmos que ela está sendo bem acolhida pelos parentes, pelos entes queridos que estão lá do outro lado, sendo acolhida por Deus também. Mas obrigado pelo comentário, Zoraide. E a Adriana Martins escreveu: boa noite, como faço para aceitar a morte? Eu perdi um filho de 25 anos, infarto, e há 8 anos atrás eu já tinha perdido uma filha com 20 anos. Ela foi trombose na cabeça. Então, obrigado pelo seu comentário também, Adriana. Com relação a essas situações em que nós perdemos entes queridos, é importante nós lembrarmos de Deus, que tudo que acontece tem uma razão e nada acontece por acaso. Então é importante nós termos essa confiança em Deus, confiança em que Deus está fazendo o que é o melhor para cada um de nós. Então muitas vezes quando nós temos essa perda de um ente querido, é porque chegou o momento da pessoa fazer a passagem para o outro lado, que ela já cumpriu o que tinha que cumprir aqui na Terra e foi transferida para um outro plano. E ela também, as pessoas que já foram para o outro plano estão sendo acolhidas lá do outro lado, né? Então é importante a gente lembrar dessas situações. Então cada um de nós temos essas situações de perdas de entes queridos. Então nessas situações é importante nós fazermos muitas orações para as pessoas que já se foram. Essas orações vão fazer muito bem para as pessoas que se foram. Enquanto que se nós continuarmos com sofrimento, principalmente com desespero, não vai ajudar as pessoas que já foram. Porque se as pessoas que foram
estiverem olhando para nós e estão olhando para nós, não vão ficar alegres lá no outro plano vendo o nosso sofrimento do lado de cá. Então o que eles gostariam de ver do lado de cá é que nós desejemos tudo de bom, muita luz, muita paz para as pessoas que já se foram. É importante nós termos esse entendimento, buscarmos alguma coisa mais ampla, de que a vida de cada uma das pessoas que já se foram era naquele momento que tinha que fazer a passagem aqui na Terra, ou seja, cumpriram o que tinham que cumprir aqui na Terra e depois desse cumprimento dessa fase foram transferidas para o outro plano, regressando para o verdadeiro lar que fica lá do outro lado e não aqui na Terra, né? Então é importante nós fazermos orações para desejar muita luz, muita paz e desejar também que eles sejam felizes aonde estiverem, porque o verdadeiro amor é aquele que nós desejamos o bem independente de onde as pessoas estiverem. Queremos o bem da pessoa independente de onde eles estiverem. Okay? Então é importante lembrarmos disso. Espero que tenha conseguido te ajudar também. A Adriana, né? Adriana Martins. E a Francisca Francine escreveu: boa noite, doutor, muito bom os seus ensinamentos. Muito obrigado, Francisca, mas eu não sou médico não, viu? Eu estudo muitas coisas da área da saúde emocional, né? Estudo comportamento também, comportamento pessoal, comportamento da humanidade. E além disso eu me baseio muito na ciência, na filosofia, na espiritualidade para me embasar nos conteúdos que eu compartilho com vocês e também as minhas experiências de vida, as experiências no meu trabalho voluntário também ajudam a compartilhar essas experiências com vocês. Mas não sou médico não. Neuza Escobar escreveu: temos que deixar nossos entes queridos seguirem a luz. Exatamente, Neuza. É importante deixar os nossos entes queridos seguirem a luz. A Genúzia Barbosa dos Santos escreveu: Hugo, você é espírita? Uma pergunta interessante. Tem algo que eu falei que relaciona com o espiritismo? É verdade, eu sou espírita sim, mas eu procuro não falar sobre espiritismo nas minhas lives, porque a ideia é que esse conteúdo chegue a todas as pessoas, chegue a todas as denominações religiosas. Por isso que eu me baseio muito na ciência, na filosofia e na espiritualidade, porque são coisas comuns que não dependem de nenhuma religião. Eles estão acima das várias religiões. E as religiões são um meio de nós chegarmos à espiritualidade. Por isso que eu não comento nos meus vídeos. Mas sou espírita sim. Então eu estava falando sobre nós alimentarmos a nossa sombra. Qual o impacto de nós alimentarmos essa sombra? A palavra sombra é uma palavra muito utilizada também, que foi muito utilizada por Carl Gustav Jung. Eu também tenho utilizado aqui, porque eu gosto muito do modo de como ele aborda esses assuntos. Então a sombra representa os nossos defeitos, os nossos vícios, aquelas coisas que nós queremos esconder, que não queremos mostrar para ninguém, né? Apesar de que as outras pessoas veem as nossas sombras, assim como nós vemos as sombras das outras pessoas também. Mas a pergunta aqui que eu deixei foi: qual o impacto de nós alimentarmos essa sombra? É porque se nós alimentarmos essa sombra, ela vai se manifestar em forma de distúrbios nervosos, desequilíbrios emocionais nas mais variadas formas, doenças psicossomáticas, porque o corpo ele vai responder àquilo que nós negamos na nossa psique. Então, com relação a situações que nós temos que entender, compreender em nós mesmos e nós negamos, elas se convertem em doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que acontecem no nosso corpo físico, provocados pelo nosso desequilíbrio emocional. E assim a nossa vida vai se transformando em dores, em tormentos, porque nós não amadurecemos o nosso ego, para que quando nós amadurecermos o nosso ego, nós podemos lidar com mais naturalidade com os desafios.
Então, sempre quando nós temos dores e tormentos com muita frequência, é um ponto de alarme, é um alarme nos indicando que tem algo para nós amadurecermos no nosso ego. E assim, conforme nós vamos amadurecendo o nosso ego, nós vamos lidando com os nossos desafios com mais naturalidade. Então, esses desafios servem para despertar o nosso eu mais profundo. Por que eu disse despertar? É porque quando nós estamos muito tempo em sofrimento, é que o nosso eu mais profundo ele se encontra num sono e ele precisa ser despertado. E por que nós devemos despertar o nosso eu mais profundo? Porque o eu mais profundo é onde se encontram os nossos potenciais interiores. Por isso que Paulo de Tarso disse: desperta, ó tu que dormes, para que nós possamos nos despertar daquele sono. E assim, conforme nós vamos nos despertando desse sono, vamos descobrindo os nossos potenciais interiores. Se normalmente nós queremos camuflar e esconder as nossas sombras, a nossa predisposição não nos auxilia. Porque se nós não reconhecemos o problema, nós assumimos que não temos nenhuma ação a tomar. O problema não é nós utilizarmos os mecanismos de defesa que todos nós temos. O problema é nós sermos totalmente inconscientes desses mecanismos de defesa. Nós sermos inconscientes de que esses mecanismos de defesa existem em nós. E nós repetimos frequentemente o mesmo comportamento. E quanto mais nós repetimos o mesmo comportamento utilizando esses mecanismos de defesa, nós vamos enriquecendo a sombra. O problema é não saber lidar de forma consciente com as nossas dificuldades que o nosso inconsciente nos mostra. Porque de tempos em tempos o inconsciente mostra para nós algo de conteúdo que está presente em nós. Então de vez em quando aparecem problemas, emergem problemas e às vezes nós não sabemos lidar de forma consciente com essas dificuldades. Então esse é o maior problema de nós utilizarmos os nossos mecanismos de defesa. Que mecanismos de defesa são esses que o nosso ego utiliza? Bom, existe um mecanismo de defesa chamado compensação. O que vem a ser esse mecanismo de defesa chamado compensação? É que o nosso conflito psicológico nos leva a desenvolver alguma outra faculdade onde nós nos destacamos, anulando ou tentando ocultar o conflito que nos perturba. Então aí está aquele mecanismo da compensação. Então vou dar um exemplo. Se nós somos pessoas tímidas ou muito frágeis, pode ocorrer de nós procurarmos desenvolver outros aspectos da nossa vida para nós nos sobressairmos nesse outro aspecto, procurando camuflar nossa timidez ou a nossa fragilidade. Por exemplo, nós podemos desenvolver a nossa parte intelectual, nos tornando tecnicamente competentes com muitos conhecimentos científicos. Mas quando nós somos atingidos no nosso ponto emocional, nós temos dificuldades em lidar com esses sofrimentos emocionais, porque nós desenvolvemos apenas a parte intelectual e camuflamos aquela parte emocional. E assim nós não conseguimos entender porque temos, assim, outras pessoas não conseguem entender porque nós temos tanto conhecimento e nós não sabemos lidar com o nosso lado emocional. Então nós temos que aprender a lidar com as três regiões do cérebro, o instintivo, o emocional e o racional, os três ao mesmo tempo, porque se nós lidamos apenas com um deles e ficamos presos a um deles, nós somos levados a desequilíbrios. Um outro exemplo, então se nós somos pessoas que nós não aceitamos a pouca estatura física, no meu caso, por exemplo, eu sou baixinho,
e nós procuramos desenvolver músculos para que as pessoas possam ver esse outro aspecto e não verem a nossa baixa estatura, que nós não sabemos lidar. Então essa é uma outra situação. Então o problema não é a condição física, e sim a não aceitação da condição que a vida nos traz. Então eu, por exemplo, devido à minha baixa estatura, o que eu busquei para compensar? Busquei desenvolver a minha parte intelectual, a minha parte racional. E com isso eu não desenvolvi a minha parte emocional. Olha que interessante. E com o tempo eu fui tendo vários tipos de sofrimentos emocionais. E assim eu fui aprendendo a estudar esse meu lado emocional também ao longo da vida, estudando através de livros, aulas, palestras, me autoconhecendo, e também através desse autoconhecimento eu também pude ajudar pessoas nos meus trabalhos voluntários. E assim fui aprendendo com as outras pessoas também, lidando com as situações das outras pessoas, e eu fui aprendendo a me conhecer e aprendendo a conhecer a pessoa, ajudando a pessoa a superar o sofrimento emocional. Então, nos conteúdos das minhas lives, eu procuro trazer essa minha experiência, o meu aprendizado e essas trocas de experiências também que eu tive com as outras pessoas dos meus trabalhos voluntários. Então a ideia aqui é compartilhar o que eu aprendi e também o que eu estou aprendendo, compartilhando com você, para que de repente algo que eu estou falando faça sentido para você e você possa aplicar na prática também, no seu dia a dia. Então eu estou economizando o seu tempo de aprendizado através dessas lives. Então estou reunindo todos os meus estudos, as minhas pesquisas, os cursos que eu fiz, todos os meus estudos, né? E toda a minha experiência em lidar com essas situações na vida, eu procuro condensar e compartilhar com você para economizar o seu tempo na solução do seu sofrimento emocional. Espero também que eu esteja conseguindo ajudar. Então, o problema de nós utilizarmos estes mecanismos de defesa é quando essas coisas são feitas de forma reiterada, de forma repetitiva, que vai camuflando cada vez mais as nossas dificuldades. Mas como nós temos que nos desenvolver como um todo, para termos um desenvolvimento integral, envolvendo o lado instintivo, o lado emocional, o lado intelectual, o lado moral, um dia a vida nos chama a atenção para isso. O nosso inconsciente mostra para nós, olha, você tem que ver isso. Aí traz para nós aquele problema que nós estávamos tentando afastar, manda lá para o deserto, para bem longe de nós. E cada vez mais essa chamada de atenção é feita de uma forma mais intensa, para que nós possamos despertar as nossas qualidades que estão escondidas no nosso inconsciente. Elas são escondidas por uma atitude do ego que não sabe cuidar da nossa fragilidade. Então espero que tenha ficado claro esse mecanismo da compensação, onde nós procuramos algo para compensar uma coisa que nós achamos que é deficiente, que nós não queremos mostrar para outras pessoas, e compensamos de alguma outra coisa. Então esse é um mecanismo da compensação. Só que quando nós buscamos uma outra coisa para evidenciar alguma outra coisa, aquilo que nós precisamos trabalhar em nós continua presente lá no nosso inconsciente, e em algum momento ele vai aparecer. Então esse é um problema de nós ficarmos repetindo muitas vezes esse mecanismo de fuga, escondendo as coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Então existe também um outro mecanismo de defesa que é chamado de deslocamento. O que é esse mecanismo de deslocamento? É naquelas situações onde nós jogamos coisas, quebramos coisas, utilizamos as coisas de forma bruta. Por exemplo, batemos uma porta com muita força, pisamos muito forte no chão quando andamos, damos soco na parede, damos soco na mesa. E isso ocorre quando nós sentimos revolta, nós sentimos raiva contra alguém ou contra uma situação e nós não conseguimos expressar devido às circunstâncias.
E o nosso ego nos leva a nós reagirmos com violência contra objetos que são quebrados ou pessoas que são envolvidas nessa situação. O problema é quando nós fazemos isso de forma inconsciente, porque podemos até agredir fisicamente ou verbalmente coisas ou pessoas que não têm nada a ver com a situação. É quando nós descontamos as nossas revoltas, as nossas raivas em coisas ou pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então essa é uma situação de deslocamento. Nós transferimos a nossa raiva, a nossa revolta nos objetos ou nas pessoas. E muitas vezes contamos até em pessoas que não têm nada a ver, não estão nem sabendo por que nós estamos daquele jeito. Outro mecanismo de defesa é chamado projeção. Quando surge em nós uma necessidade de nós combatermos nos outros, nas situações ou mesmo nos lugares, algo que não nos agrada, por exemplo, nós queremos combater em alguém, ou combater nas situações, ou combater nos lugares, algo que não nos agrada, mas algo que não nos agrada em nós, não aceitando aquilo que nos desagrada em nós mesmos, nós nos tentamos isentar da responsabilidade, nós direcionamos o holofote para outro lado. E assim nós transferimos para outro lado aquele holofote, ao invés das pessoas ficarem olhando para nós, os nossos defeitos, as nossas sombras, nós falamos de uma outra coisa diferente de nós, para que as pessoas possam olhar para o outro lado. Porque aquilo que nós estamos sentindo em nós não nos agrada. E também nós não queremos que as outras pessoas vejam em nós. E aí nós direcionamos o foco para outra direção. Então, quando nós nos sentimos incomodados com determinadas pessoas ou certas atitudes de algumas pessoas de uma forma recorrente, de uma forma insistente e que nos tira a tranquilidade, esse é um exemplo onde nós estamos projetando na outra pessoa os nossos conteúdos interiores. Olha que interessante, né? Quando a outra pessoa nos incomoda de uma forma muito recorrente, de uma forma muito insistente, é muito provável que nós estejamos projetando na outra pessoa os nossos conteúdos interiores. Então tem falado das coisas negativas, mas os aspectos positivos também acontecem. Quando nos encontramos com pessoas agradáveis de nós estarmos juntos, pessoas que possuem carisma, eles estão representando os nossos aspectos positivos também, que estão sendo projetados neles. Então, se nós não temos aspectos positivos em nós, nós não conseguimos projetar nas outras pessoas. Mas o cuidado que nós devemos ter nessas situações é de nós nos decepcionarmos com essas pessoas, pois o nosso conteúdo interior está sendo projetado na outra pessoa também. Uma pergunta interessante para nós refletirmos: o que nós projetamos nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos religiosos, sociais? Então nós projetamos no outro aquilo que nos incomoda, que nos tira a tranquilidade. Quando nós entendemos as pessoas, nós estamos no fundo nos entendendo também. E quando isso acontece, aquela antipatia que nós tínhamos da outra pessoa se transforma em simpatia, se transforma em compaixão. Então, quanto mais nós conhecemos a outra pessoa, mais nós nos conhecemos. E assim, toda aquela antipatia ela desaparece e se transforma em simpatia. Então, quanto mais nós lidamos com as nossas sombras, melhor fica o ambiente à nossa volta. Então, tem uma outra situação também, um outro mecanismo de defesa, chamado de introjeção. É quando nós assumimos características de pessoas que nós consideramos como heróis, como ídolos, e nós incorporamos em nós os mesmos hábitos, o mesmo jeito de falar até, os mesmos comportamentos. Podem ser heróis, podem ser atores, colegas, amigos, jogadores de futebol. Por exemplo, quando
nós vestimos uma camiseta do nosso time, vestimos a camiseta do Brasil ou do time que nós torcemos, nós estamos introjetando em nós aquela situação, como se aquele sucesso da outra pessoa estivesse sendo introjetado em nós. Qual o problema de nós incorporarmos esses hábitos? Quando nós vamos incorporando esses hábitos com uma frequência muito grande, nós vamos nos distanciando da nossa própria identidade, porque nós estamos assumindo a identidade de outra pessoa. Então não tem nada de errado nós vestirmos a camisa de vez em quando, mas se nós fazermos isso de uma forma muito recorrente, de uma forma muito frequente, é importante nós procurarmos entender por que nós estamos fazendo isso. Se nós realmente estamos incorporando aquela situação do herói ou situação do nosso ídolo, para nós representarmos o que o outro representa para nós, nós introjetarmos o que o outro representa para nós. E com isso, se fizermos isso de uma forma muito frequente, nós vamos perdendo a nossa identidade. E tem muitas situações também que nós podemos incorporar hábitos saudáveis dos nossos heróis, dos nossos ídolos, das pessoas em que nós admiramos. Então nós podemos também incorporar esses hábitos saudáveis. Mas nem sempre nós conseguimos incorporar hábitos saudáveis, porque isso envolve o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então cada um tem o seu nível de desenvolvimento moral e espiritual, e tudo isso varia de pessoa para pessoa. E Carlos Alberto Andrade escreveu: a maioria dos nossos medos tem relação com nossa infância. É verdade, Carlos Alberto, o que você escreveu. Muitos dos nossos medos atuais, eles são colocados em nós lá na nossa infância, né? Ou nós criamos algumas crenças, ou criam crenças em nós lá na nossa infância, e nós vamos crescendo com essa situação. Por isso que é importante cada vez mais nós estudarmos, buscarmos conhecimentos, para ver se aquela crença que nós tínhamos faz sentido ou não. Então, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, vamos estudando, vamos tendo discernimento daquelas crenças que nós vínhamos trazendo até então. E muitos dos sofrimentos que nós temos hoje trazemos de crenças lá do passado. Então, conforme nós vamos adquirindo maior nível de consciência, nós vamos conhecendo quais as crenças que fazem sentido, quais as crenças que não fazem sentido. E assim nós vamos crescendo com a situação. E quando nós deixamos uma crença de lado, uma crença que não faz sentido, nós deixamos de lado, nós vamos buscando outros entendimentos, nós vamos acreditando em outras situações que nós estudamos e nós entendemos como sendo mais reais do que aquelas que nós deixamos de lado. E vamos seguindo aquele caminho. E quanto mais nós vamos deixando aquelas crenças que não são válidas para trás, nós vamos mudando a nossa forma de pensar, como é conhecido no meio, né? Nós vamos mudando o nosso mindset, nós vamos mudando o nosso padrão mental. Quando nós mudamos o nosso padrão mental, nós mudamos o nosso comportamento. E quanto mais nós mudamos o nosso comportamento para melhor, menos sofrimentos emocionais nós temos. Mas obrigado pelo seu comentário, Carlos Alberto. Então tem um outro mecanismo de defesa também chamado de racionalização. O que é racionalização? É quando nós encontramos motivos lógicos, motivos racionais, aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Como assim? Onde nós buscamos justificar os nossos erros que afetam a integridade moral e o bom senso. E nós continuamos agindo de uma forma equivocada e também de forma prejudicial. E quando nós desenvolvemos muito a nossa parte intelectual, nós procuramos justificar as ações que nós tomamos. Um exemplo. Por exemplo, se nós pegamos e furamos uma fila, nós furamos uma fila, que é uma coisa errada, que moralmente não é bom, mas nós justificamos aquela furação de fila, falando que nós estamos atrasados, estamos com pressa, estamos com compromisso, arrumamos alguma desculpa racional.
Mas será que as outras pessoas também não têm compromisso? Será que as outras pessoas também não têm pressa? Será que eles também não precisam resolver seus problemas? E só nós que precisamos resolver os nossos problemas? Então é importante nós buscarmos o entendimento dessas situações da racionalização. Então, quando nós arrumamos um motivo ou nós arrumamos uma desculpa para ações inaceitáveis ou ações indesculpáveis, esse tipo de mecanismo é chamado de racionalização. Buscamos, através de um raciocínio, um motivo para as pessoas poderem entender aquela coisa errada que nós fizemos. Em uma discussão, por exemplo, se nós sempre numa discussão nós culpamos o outro com argumentos racionais e não vemos a nossa responsabilidade, estamos racionalizando também. Quantas guerras já aconteceram quando os povos utilizaram esse lado racional? E existem também as guerras entre pessoas, quando uma pessoa utiliza apenas o lado racional, procurando justificar os seus próprios erros, não compreendendo os erros das outras pessoas. Então, assim como as outras pessoas erram, nós também erramos. Então, existem esses dois lados. É importante nós entendermos que nós não somos pessoas perfeitas. Nós também cometemos erros. E não tem nada de errado em cometer erro. O problema é cometer o erro e não aceitar esse erro. Porque quando nós não aceitamos esse erro, nós nos colocamos num nível de patamar de orgulho onde nós somos infalíveis. E quando nós nos colocamos nessa posição de infalível, nós costumamos afastar as pessoas de nós. Enquanto que a fragilidade, nós assumindo os nossos erros, nós demonstramos a nossa fragilidade, que ao invés de afastar as pessoas, vai aproximar as pessoas de nós, vai vendo que nós somos imperfeitos ou tão imperfeitos quanto as outras pessoas. E isso causa a aproximação entre as pessoas também. Então é importante a gente ver que o nosso desenvolvimento moral não acompanha o nosso desenvolvimento intelectual, onde a nossa sombra vai encontrar a parte racional e utiliza esse mecanismo para conduzir a vida. Então é importante nós verificarmos em que momento que nós estamos utilizando a nossa parte racional para desculpar ou para arrumar motivos para as coisas erradas que nós estamos fazendo. Então esse é um mecanismo de defesa também. E quando nós utilizamos esse mecanismo de defesa, não assumindo aquele erro que nós cometemos, nós pegamos aquela experiência e colocamos também lá no nosso inconsciente. Estamos jogando aquele erro no deserto do nosso inconsciente, mandando para bem longe de nós. Mas de algum momento aquilo vai aparecer, aquilo vai florescer. E nós precisamos lidar com aquelas situações também. Então tem um outro mecanismo de defesa também que é chamado de repressão. É quando nós afastamos uma determinada ocorrência da nossa vida, mantendo distância da consciência. Nós estamos deixando essa ocorrência no nosso inconsciente, que armazena todas as nossas experiências. E acabamos nos esquecendo de situações indesejáveis para não ficarmos nos lembrando de experiências incômodas ou emoções dolorosas. Então, o que vem a ser essa repressão? É quando nós temos uma determinada ocorrência, uma determinada experiência na vida, mas nós queremos manter distância daquela situação que aconteceu. Então, nós reprimimos as nossas emoções, reprimimos os nossos sentimentos. E todos esses sentimentos reprimidos, as emoções reprimidas, eles ficam lá no nosso inconsciente, mas em algum momento eles vão aparecer. Então, todo sentimento que nós não conhecemos ou que nós não aceitamos, nós não conseguimos transformar. Tem até uma música do Fagner chamada Revelação. Acho que todos conhecem essa música. Tem uma determinada parte da música que ele diz assim: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então isso é o que a repressão faz. Quando nós reprimimos um sentimento, jogamos aquele sentimento lá para o deserto ou lá para o nosso inconsciente, em algum momento ele volta a incomodar. Assim como disse Fagner nessa música, Revelação. Sentimento ilhado, morto e amordaçado,
volta a incomodar. E a nossa consciência superior trabalha para que a nossa sombra seja reconhecida, enquanto o nosso ego procura esconder através desses mecanismos. Só que a nossa consciência superior utiliza de artifícios lógicos para fazer com que o ego possa reconhecer as nossas sombras. E o problema é que enquanto o nosso ego não reconhecer as nossas sombras, nós teremos sentimentos de frustração, sentimentos de fantasia, repressões, que nós vamos ocultando tudo lá no nosso inconsciente. Então a nossa consciência superior, ela vem atuando para a educação do nosso ego, para que as nossas sombras sejam transformadas. Minha mãe escreveu aqui: muitos têm conhecimento, mas sem boa vontade, a orientação morre na mente do estudioso. É verdade. Adquirir apenas conhecimento e não conseguir colocar na prática também, aquela orientação fica parada na mente. Então é importante, nesses conteúdos das lives também, que vocês possam ver se vocês conseguem identificar algo que vocês possam colocar na prática e não apenas armazenar esses conhecimentos. Achar, por exemplo, a live bonita não vai ajudar. É importante vocês verem se teve alguma coisa interessante na live, algum conteúdo interessante, para que vocês possam colocar na prática do seu dia a dia. Então assim o sofrimento emocional vai deixando de existir pouco a pouco, conforme nós vamos nos elevando em consciência. Obrigado pelo comentário também, mãe. Muito bacana. Então, vou falar de mais um mecanismo de defesa chamado regressão. O que vem a ser regressão? É quando nós retornamos para um nível de desenvolvimento anterior ao que nós estamos, agindo até de forma infantil. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, será que nós ficamos manhosos, chorosos, buscando afetuosidade? O risco é de nós acharmos que só vão cuidar de nós quando nós ficarmos doentes. E pode acontecer de nós adoecermos com frequência para chamar a atenção das outras pessoas e assim podermos ser cuidados. Então é perigoso esse ponto, viu? Então o problema não é nós regredirmos, mas sim nós nos excedermos nessa regressão, nessa regressão para o nível anterior. O problema são os excessos. Jânia Souza escreveu: sentimento reprimido, uma hora sempre aflora. É melhor encarar e resolver logo, não é mesmo, Hugo? Exato, Jânia. Então sempre quando a gente tem algum sentimento reprimido, é importante nós buscarmos o entendimento. Por que nós estamos reprimindo aquele sentimento? Então, para que nós possamos entender esse sentimento, é importante nós estudarmos aquele sentimento, como que ele age em nós, em quais situações que eles aparecem e que nós queremos esconder. Então, quanto mais nós reprimimos um sentimento, em algum momento ele vai aflorar. É isso mesmo que você comentou, Jânia. É melhor encarar e resolver logo. Porque se nós vamos reprimindo os nossos sentimentos, nós vamos alimentando a nossa sombra, que vai crescendo cada vez mais e vai ficando cada vez mais difícil nós lidarmos com a nossa sombra. Muito bacana pelo comentário, bacana o seu comentário, Jânia, muito obrigado. Então, para que nós possamos desenvolver a nossa consciência, é fundamental que nós reconheçamos que a nossa vida é uma mudança constante. É uma eterna transformação. Porque a nossa vida ela não fica paralisada num momento só, num patamar só. A vida ela está sempre em movimento. Se nós ficarmos parados em um mesmo patamar, nós vamos receber uma mestra chamada dor, que vai fazer com que nós saiamos do lugar. Então, é importante nós entendermos, é fundamental nós entendermos e reconhecermos que a nossa vida é uma mudança constante. Está sempre mudando, está sempre circulando, está sempre se transformando. Então, quanto mais nós ficamos paralisados
num determinado estágio, nós vamos atrasando o nosso processo evolutivo e mais sofremos quando ficamos paralisados. Por isso que é importante nós ficarmos sempre em movimento. Então tudo é movimento, não existe nada estático, né? Tem um filósofo grego, Heráclito, de Éfeso, ele dizia que nós não podemos tomar banho no mesmo rio por 2 vezes. Então nós não podemos tomar banho no mesmo rio por 2 vezes. Como assim? Porque da segunda vez que nós entrarmos no rio, o rio não vai ser o mesmo. E nós também não vamos ser os mesmos. Então nós não vamos conseguir repetir aquela situação de novo, de tomarmos o banho no mesmo rio por 2 vezes. Porque o rio mudou já as águas. As águas que nós tomamos banho uma vez, elas já se foram. Se nós entrarmos novamente no rio, vão ser outras águas. Então tudo está em movimento na natureza. E nós também devemos estar. Porque se nós não estivermos em movimento, vamos estar em algum momento de sofrimento emocional. Então, como nós podemos lidar com esses mecanismos de defesa? Então, para nós lidarmos com esses mecanismos de defesa, nós podemos usar os mecanismos de elaboração, começarmos a trabalhar com essas situações. Sempre que algum evento nos desafia, nós questionarmos a nós mesmos, nós pararmos para refletir, utilizando a nossa consciência, né? Pararmos para refletir e perguntarmos: o que esse desafio quer dizer para mim? Qual é o ensinamento embutido nessa experiência? E por que isso me incomoda tanto? Então, baseado nos conteúdos dessa live, nós podemos revisar várias vezes o conteúdo dessa live para poder responder essas perguntas, né? O que esse desafio quer dizer para mim? Qual o ensinamento embutido nessa experiência? Por que isso me incomoda tanto? E assim, quando nós vamos perguntando, as respostas vão aparecendo. Porque se nós não fizermos perguntas, deixarmos só a vida acontecer e continuarmos sofrendo, nós não vamos encontrar respostas. Vamos encontrar respostas a partir do momento em que nós tivermos curiosidade, a partir do momento que nós começarmos a fazer perguntas. E assim as respostas vão começar a aparecer. Mas as perguntas certas. Então é importante nós fazermos as perguntas certas para que venham as respostas certas. Então é importante nós ficarmos atentos aos nossos mecanismos de defesa, para que gradativamente nós possamos ampliar e elevar nossa consciência e ter menos sofrimentos emocionais. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção, para eu também saber se eu estou no caminho certo, né? E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas, que possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão. Gratidão a você, gratidão a vocês que me acompanharam até o final dessa live, até o final do vídeo. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Esdras Carneiro escreveu: gostei da mudança, todos os dias giram, muito bom, muito bacana. Então isso fez sentido para você, né? Tudo muda, né, Esdras? Tudo na vida muda. Então é importante nós acompanharmos essa mudança também. E quanto mais nós ficamos paralisados
resistindo a essas mudanças, mais nós sofremos, né? Mas obrigado pelo seu comentário, Esdras. E a Maria Aparecida Pereira, obrigada, ótima reflexão, estamos precisando. Muito obrigado, Maria Aparecida Pereira. Desejo a todos e a todas uma excelente noite, que tenha uma noite tranquila, uma noite abençoada, que ela seja reconfortante, que amanhã todos nós tenhamos um excelente dia e tenhamos também uma excelente semana. Muito obrigado a todos vocês por me acompanharem até o finalzinho aqui da live. Gratidão a todos. Vou me despedindo de vocês. Boa noite a todos vocês.